é um lugar sagrado? Quais são as características de um lugar sagrado? O que faz com que um lugar se torne sagrado? Neste vídeo, eu quero falar um pouco sobre o que torna um lugar sagrado, como se forma um lugar sagrado. E aí, se você ainda não é inscrito no canal, eu aproveito para convidar você a curtir, comentar, se inscrever aqui para você ficar por dentro dos principais conteúdos que eu coloco aqui no canal para você. Um lugar sagrado, ele pode ser qualquer espaço, qualquer lugar que tenha uma grande importância para a fé da pessoa. Lugares que têm significado especial para a sua história de vida, com relação à sua religião e até mesmo à sua fé e à sua espiritualidade pessoal. Esse lugar ele pode ser um templo, normalmente é um templo, porém ele também pode ser um lugar diferente, florestas, rios, cidades, monumentos e até túmulos onde foram sepultados grandes líderes religiosos, como por exemplo a Basílica do Santo Sepulcro, onde Jesus foi sepultado. Existe uma relação bem importante entre os lugares sagrados e a arte, tendo em vista que o homem expressa as suas convicções mediante a arte. A certeza na existência de um Deus e uma forma como eles desejam expressar esse sentimento perpassa muito significativamente pela arte. Um exemplo de uma manifestação da arte como algo que cria um local sagrado são as artes rupestres. Essas pinturas, feitas em cavernas, estabeleciam que aquele lugar era sagrado. Ela tinha um ambiente especial, um lugar especial de compartilhar experiências no cotidiano que envolvia caça, coleta, guerras, por exemplo. Neste lugar, os homens primitivos utilizavam seus recursos primários para as pinturas e para a expressão do que eles acreditavam. Ou seja, eles acreditavam, por exemplo, que ao pintarem uma caça, eles receberiam uma bênção especial para caçar e tudo daria certo. Outro exemplo de locais sagrados é o que nós chamamos, o que nós conhecemos como os templos. Isso, sem dúvida alguma, as grandes construções são aquilo que nós mais conhecemos como lugares sagrados. Os egípcios, os romanos, os hebreus e vários outros povos criaram templos, lugares especiais de adoração, de celebração para a sua religião. Os egípcios construíram as pirâmides como um local de preservação do corpo, da vida, especialmente após a morte. Os gregos acreditavam que os deuses viviam no Olimpo, um monte que era o mais alto da Grécia. Já os judeus construíram um enorme templo em Israel, construído primeiramente por Salomão, tendo em vista que o seu pai Davi desejava essa construção, mas não conseguiu. Salomão utilizou materiais e recursos reunidos por Davi. Porém, não acaba aí. Não é apenas a arte, não é apenas o templo, que pode ser classificado como um local sagrado. Existem outros tipos de locais sagrados, que são as cidades. Toda uma cidade pode ser um local sagrado. A cidade que tem um significado importante para uma religião pode ser considerada sagrada. Um local onde algum líder religioso viveu, morreu ou realizou algum milagre. Também uma cidade onde houve algum evento especial para o povo, como, por exemplo, uma grande peregrinação. Essas cidades são normalmente chamadas de hierópolis. Um exemplo é a cidade de Jerusalém, que é sagrada para os cristãos, para os islâmicos e para o judeu. Para os cristãos, Jerusalém é sagrada porque lá é um palco de redenção do mundo. Foi lá que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. A cidade de Jerusalém ela foi erguida no alto do Monte Moriá, o lugar da paixão de Cristo, onde Jesus foi crucificado. Na cidade velha de Jerusalém, é possível percorrer algumas estações por onde Jesus passou a caminho da crucificação. E também é possível visitar o Santo Sepulcro. Como o lugar é sagrado para várias religiões, nós temos também um conflito político para o domínio da mesma. Cristãos, judeus e muçulmanos disputam espaço, pois, segundo a tradição, cada um tem seu lugar na ocupação da terra. Ou seja, se é sagrada para todos, isso causa uma disputa política muito significativa. O conflito árabe-israelense, por exemplo, é uma consequência não só de uma questão
política, mas também de uma questão religiosa que está ali no ambiente de Jerusalém. Um detalhe interessante sobre Jerusalém é o Muro das Lamentações. O Muro Ocidental, como também é conhecido, ele é a única relíquia do último templo. Por isso, é lugar sagrado e venerado pelo povo judeu. O Muro Ocidental é uma pequena parte da muralha que Herodes construiu no ano 20 a.C., em redor do segundo grande templo. No ano 70, quando da destruição da cidade por Tito, este deixou de pé parte da muralha para mostrar às futuras gerações a grandeza dos soldados romanos, que foram capazes de destruir toda aquela construção. Então, o templo ficava ali, um pedaço do muro ficou ali para mostrar o tamanho do que os soldados romanos conseguiram destruir. Durante o período romano era, por exemplo, proibida a entrada de judeus em algumas regiões de Jerusalém. Já no período bizantino, foi permitido a entrada de judeus uma vez por ano, no aniversário da destruição, quando lamentavam a dispersão do seu povo e choravam sobre as ruínas do templo. Daí vem o nome Muro das Lamentações. O costume de orar junto ao muro continuou durante o decorrer dos séculos. Por exemplo, entre 1948 e 1966, o acesso ao muro foi novamente proibido aos judeus, já que ele se encontrava na parte jordaniana da cidade. A Palestina é dividida basicamente, nessa época, em Israel, a Jordânia e parte com o domínio árabe. Só depois da Guerra dos 6 Dias, o Muro das Lamentações converteu-se em um lugar público nacional de culto religioso. Sobre os templos, como um lugar sagrado, nós sabemos que são construídos para abrigar e reunir os seguidores da tradição religiosa. Para adentrar ao templo é necessário conhecer as regras, como as purificações, se você deve ou não tirar os sapatos, se as mulheres devem ou não colocar um véu, se os homens devem ou não colocar algo sobre sua cabeça. O templo, ele representa a ligação do ser humano com o sagrado. E é nele que cada pessoa pode entrar em contato com a divindade. O apóstolo Paulo, por exemplo, que foi um dos propagadores da mensagem do cristianismo, depois do ano 30, por aí, afirmava que todo aquele que crê em Jesus Cristo se torna templo do Espírito Santo, isto é, morada da Santíssima Trindade. Neste caso, vemos que o corpo se torna simbolicamente templo da divindade. Esta imagem se repetirá também em outras tradições religiosas. Mas, no início, o cristianismo não possuía um espaço geográfico sagrado destinado para o encontro com o divino. Ele valorizava muito, assim como hoje, a pessoa e entendia que ela era sagrada, ou seja, que nós, o nosso corpo, ele é templo também do Espírito Santo. Então nós temos aqui outra dimensão de lugar sagrado, ou seja, o próprio ser humano. No capítulo 4, por exemplo, do Evangelho de João, nós temos uma afirmação que Jesus está conversando com uma mulher samaritana e ela pergunta onde as pessoas cristãs devem adorar. Jesus responde à samaritana que não se deve adorar em Jerusalém, mas haverá um dia em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, dentro do cristianismo, há essa dimensão de que o templo ele não é mais importante do que a nossa própria vida. Falando de outra cultura, por exemplo, os mesopotâmicos, eles se destacaram pelos templos, que eram denominados zigurates. Eles foram construídos nas planícies, porque quanto mais alto o templo ficasse, mais próximo estava de Deus. Se fosse muito próximo à terra, não estava tão perto assim. Quanto mais alto o monte, melhor. Isso é um símbolo. Simbolicamente, isso era representado dessa maneira. Os povos da Mesopotâmia, eles acreditavam que os deuses também moravam nos zigurates. Ou seja, ali era um lugar sagrado porque os deuses habitavam ali. Não só porque o templo simbolizava algo sagrado, mas porque os deuses estavam ali. Então, eles tinham a possibilidade
de estabelecer um contato direto com os deuses, né? Quando frequentavam essas construções. Agora, falando de cidade, de templo, né? E do próprio ser humano como um templo do Espírito Santo, eu queria destacar também para os muçulmanos a cidade de Meca, certo? Que é a cidade onde Maomé nasceu, o profeta principal do Islã. Ela já era sagrada antes do islamismo de Maomé, na qual o povo adorava muitos deuses. Meca era politeísta. Maomé foi inclusive perseguido por ter pregado o islamismo contra o politeísmo da religião específica de Meca. Segundo o Corão, na região de Meca, né, a escritura sagrada que é o Corão, nós temos lá a Kaaba. Né? A Kaaba, ela é uma grande caixa, né, que está dentro de uma grande mesquita, certo? E ela é coberta por um manto negro que contém várias inscrições bordadas em ouro. Essa Kaaba, essa pedra, né, disse que ela foi dada de presente a Abraão. Então ela era branca, mas ela foi assimilando, ela foi ficando mais escura à medida que as pessoas iam confessando os seus pecados, né, iam rezar próximo a essa região. Então você sabe que o povo migra até hoje a Meca para contemplar essa Kaaba e rezar na região. Mas, além dessa cidade de Meca, nós podemos falar também que outros lugares podem ser considerados lugares sagrados, como, por exemplo, rios, mares, a própria natureza. Muitas grandes tradições religiosas acreditam que rios podem ser sagrados, como é o exemplo do Rio Jordão, no qual Jesus foi batizado por João Batista, certo? Mas não apenas as grandes tradições religiosas, né? Como eu já falei do povo judeu, mas também as tradições indígenas. As tradições indígenas, eles têm uma grande tendência de ver a terra como algo sagrado. Na verdade, de ver a natureza como algo sagrado. Eles chamam a mãe terra. Então, essa natureza ela é muito sagrada porque ela nos concede muitos benefícios para que a gente possa viver. Concede benefícios da agricultura, por exemplo, concede benefícios, né, das plantações que nós temos e podemos extrair dessas plantações medicamentos, né, para a cura de algumas enfermidades. Então, quando o indígena olha para a natureza como a mãe terra, como um ambiente sagrado, ele começa a ter uma postura diante da natureza, diante do meio ambiente, diante dos animais também, uma postura de respeito, de preservação e de adoração, porque não é apenas o templo que é um lugar sagrado, não é apenas uma região específica da nossa cidade, não é apenas a cidade, não apenas nós somos sagrados, mas também a própria natureza, rios, como eu já falei, mares, regiões específicas onde as aldeias são estabelecidas, por exemplo. Dessa maneira, nós passamos a compreender que o lugar sagrado nas tradições religiosas são vários. Nós temos templos, nós temos locais específicos, como por exemplo uma caverna para o homem primitivo, nós temos grandes cidades, cemitérios, né, túmulos, rios, mares, florestas e a própria natureza. Dessa maneira, nós passamos a compreender que existem muitos lugares sagrados para a tradição religiosa humana. Esse vídeo ele foi apenas um recorte de como a humanidade ela tem produzido esses lugares sagrados em diversas religiões específicas, né? Mas aqui eu destaquei as religiões mais conhecidas, as grandes religiões da história da humanidade, e também destacamos aqui especificamente a percepção cristã, que estabelece que, na verdade, lugares sagrados não são apenas aqueles lugares sagrados que estão externos, né? Não são apenas os templos ou a natureza, mas, na verdade, nós, como seres humanos, nós somos templos do Espírito Santo, como diz aí a tradição cristã, né, no apóstolo Paulo. Ele nos ensina que nós aqui precisamos respeitar a vida humana, respeitar a nossa vida, respeitar o nosso corpo, respeitar a vida do outro, respeitar o corpo do outro. E também o respeito
a natureza, né? Que revela de forma muito específica a criação, né, de Deus. Portanto, as tradições religiosas podem nos ensinar que os lugares são sagrados porque eles contêm uma espiritualidade importante. Né? Elas contêm, na verdade, um significado humano muito grande de respeito, de adoração e de veneração. Dessa forma, nós precisamos respeitar não só os templos humanos que nós somos, mas também nós devemos respeitar toda a criação que nos foi dada. Aproveito para lembrar a você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, e aí você vai receber todos os conteúdos que eu coloco aqui, envolvendo história, política, sociedade, religião e até alguns vídeos sobre algumas séries e alguma cultura que eu coloco aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Valeu por assistir e até a próxima.